Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Vovó Lu. Estou passando aqui para deixar uma palavra para o seu coração e para o meu também, porque eu preciso de refletir sobre essa palavra todos os dias, em todo o tempo. A palavra de Deus fala em Tiago, vou ler aqui para vocês. Tiago 4, versículo 14. Fala assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? Aí ele mesmo responde: é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Olha que forte, não é mesmo? Um vapor que aparece por um pouco, quer dizer, a gente está vendo aquele vapor, muitas das vezes até um vaporzão, mas de uma hora para outra ele, por um pouco de tempo, ele desaparece completamente. E a Bíblia está falando que a nossa vida é desse jeito, entendeu? A mesma hora que estamos bem, que estamos de pé, que estamos vivos, vai chegar uma hora que a gente vai ter que partir dessa terra. Essa é a realidade de todo ser humano. E em cima dessa palavra eu gostaria que você refletisse, porque nós temos várias preocupações. A gente preocupa de pagar nossa conta, preocupa de chegar no horário no serviço, no horário certo, preocupamos ali de fazer o nosso horário de almoço, descansar. E tem muita gente que preocupa porque faz uma faculdade, né? Tem que preocupar mesmo, tem que fazer mesmo. Mas a maior preocupação que eu e você devemos ter é com a nossa vida com Deus. A nossa maior preocupação é nós entregar a Jesus a nossa vida, é confessar os nossos pecados para Jesus, porque a palavra vem nos ensinando que se a gente confessar os nossos pecados e arrepender, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Então é essa reflexão que eu deixo para você. Pense, porque hoje você está de pé, mas vai chegar um dia que você não vai estar mais aqui. Mas a sua alma, ela é eterna. A minha alma, ela é eterna. E a palavra vem nos ensinando também. Jesus, uma certa vez, ele disse que há dois caminhos. O caminho largo, que conduz muitos à perdição, e o caminho estreito, que conduz à salvação. E o caminho estreito é o caminho de Deus, é o caminho que a palavra de Deus nos ensina, da santificação, de seguir a paz com todos, de nos arrepender dos nossos pecados. Então, eu te convido a refletir sobre a sua vida, porque um dia não estaremos mais aqui, tá bom? Então pense nisso, saiba que o Senhor Jesus, Ele te ama e Ele tem um chamado para você, chamado ao arrependimento para todo ser humano. A palavra de Deus fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem noção dessa profundidade dessa palavra? Deus amou o mundo de tal maneira. É um amor maravilhoso, é um amor que não espera nada em troca. A gente muitas das vezes ama alguém quando essa pessoa nos ama. Quando essa pessoa faz aquilo que nós queremos que ela faça. Deus não. Deus, sem a gente merecer, sem a gente fazer o que Ele queria que a gente fizesse, Ele nos amou. Então, por Ele nos amar dessa tal maneira, e Ele não amou só a pessoa que é evangélica, só a pessoa que é cristã. Não, a palavra de Deus fala que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E o mundo aqui é todos moradores. Então não importa. Deus amou o macumbeiro, o feiticeiro,
o idólatra, o cristão, o evangélico, o católico, o espírita, a prostituta, o traficante, o que rouba, o que trabalha honestamente. Deus amou a todos nós de tal maneira que Ele deu o Filho dele por nós, para morrer em uma cruz, para que eu e você, hoje a gente decide, é você que decide, se você vai querer entrar pela porta larga ou a porta estreita, que é Jesus. E eu te convido a entrar pela porta estreita, porque quem vai te dar força é Deus. Sua força vai vir dele, mas para isso você precisa querer. Para isso você precisa falar com ele da sua dependência, que de você mesmo você não consegue. Você precisa se achegar a ele. A palavra de Deus fala também: achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Lembra do filho pródigo? Jesus vem contando a história do filho pródigo que pegou ali toda a sua herança, saiu pelo mundo afora e ali ele gastou tudo de uma maneira dissoluta. Não estava nem aí. Gastou com prostitutas, com amizade, com as vontades dele, vontade da carne. Mas a palavra vem falando que teve um momento da vida dele que ele estava na pior, porque veio uma fome naquela cidade, naquele país que ele estava. E ele se encontrou praticamente no fundo do poço. Foi onde que ele lembrou da casa do pai, da onde ele não deveria ter saído jamais. E a Bíblia fala que ele caiu em si e levantou. E ali no pensamento dele, ele pensou com ele: já sei, vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir meu pai que me aceite, pelo menos como um dos seus funcionários, porque eu não sou digno mais de ser chamado filho. E ali ele volta para a casa do pai, ele faz aquilo. O que me chama muita atenção é que ele não ficou só no pensamento: eu vou voltar, eu preciso voltar. Não, ele sabia que ele precisava voltar e ele tomou a decisão. Você entende que você também precisa tomar a decisão? Você precisa tomar a decisão que ninguém pode tomar por você. Toma a decisão, volta para a casa do pai, como o filho pródigo fez. Ele tomou essa decisão, voltou para a casa do pai. E lá ele disse tudo que ele imaginou em falar antes. Ele chegou e disse: pai, pequei contra ti e contra os céus. Eu reconheço que eu não sou digno mais de ser chamado teu filho, mas me aceita como um de seus funcionários. E a Bíblia fala que o pai abraçou ele, recebeu ele com muita alegria, com muita felicidade, deu roupas novas para ele, sapatos, deu para ele anel, fez um banquete, uma festa maravilhosa. Esse é o nosso pai. O pai não escorraçou o filho quando o filho quis voltar. E o que me chama a atenção também é que o filho, ele não voltou com arrogância no coração, dizendo: meu pai vai ter que me aceitar. A casa é minha também. Não, ele voltou com coração contrito. Ele voltou com coração humilde. Tanto que ele voltou reconhecendo que ele não era digno de ser chamado mais filho. Olha só que humildade. E é assim que Jesus quer que você volte. Não com arrogância, mas com coração humilde perante ele. Tá bom? E ali o pai fez aquela festa. Outra coisa que me chama muita atenção é que o filho mais velho, a Bíblia fala que ele ficou com tanta chateação, ele ficou com tanto ciúme, que ele não quis nem entrar na festa,
De fora ele ouviu os barulhos de música e ele perguntou ali para um dos funcionários, o que está acontecendo? Que barulho é esse de festa, de música? E um dos funcionários respondeu, o seu irmão voltou e seu pai fez essa festa aí para receber ele. E a Bíblia fala que ele ficou chateado, ficou com raiva, ficou para fora e não entrou na festa. Ele não se alegrou com a volta do irmão dele. Mas o pai sai lá fora e o pai foi tentar conversar com ele. E ali, a Bíblia fala que ele, revoltado, disse, pai, eu que sempre trabalhei duro, o Senhor nunca me deu nada. O Senhor nunca me permitiu matar nada aqui para comer com meus amigos. Agora esse teu filho gastou tudo com prostitutas, fez o que fez e o Senhor aceitou ele e ainda faz festa para ele. Pensando bem, se fosse eu, talvez eu pensaria igual, porque eu me sentiria injustiçada. Tô lá há tanto tempo com meu pai, nunca fiz nada de errado. Aí, agora o que faz errado tem essas regalia? A gente, na falha humana, talvez você e eu pensaria a mesma coisa. Mas o pai é que manda, o pai é que sabe do coração, o pai é que conhece e sonda o coração de todo ser humano. Então não vamos questionar. Que não sejamos como o irmão mais velho, tá bom? De ficar com ciúme, de ficar chateado quando alguém volta para a presença do Senhor. E que também, olha só, o filho mais novo, ele poderia pensar, já que meu irmão tá chateado, aí eu voltei para cá e meu irmão não tá bem comigo, eu vou voltar para trás. Mas não. Ele estava tão focado em voltar para a casa do pai que ele não olhou para a falha do irmão mais velho. Entendeu? Tem várias revelações nessa história maravilhosa. Se você tiver uma revelação, manda aqui também para mim aprender um pouco mais da palavra de Deus. Então, essa é uma revelação maravilhosa, porque ele não olhou para a falha, que muitas das vezes eu e você nos afastamos da casa do Pai por conta da falha das pessoas. E não foi as pessoas que derramou o sangue inocente, foi Jesus Cristo que derramou o sangue inocente para nós. Então que possamos refletir, parar de olhar falhas do irmão, porque falhas todos nós temos. Perfeitos é só quando a gente partir dessa terra. Enquanto estamos nessa nossa natureza, nessa carne aqui, natureza pecaminosa, nós estamos sujeitos a errar também. Tá bom? Volta para o Senhor, se achegue a Ele, como eu já disse aqui, achegai-vos a Deus e Ele vos achegará a vós. Se achegue a Deus com um coração contrito e verdadeiro, e também arrependido. Tá bom? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. E se você não é inscrito, se inscreva. Deixa seu like, compartilhe. Beijo, tchau, tchau.